E eu quero falar com vocês hoje sobre Davi. Poucas pessoas conhecem a história desse homem. Ele é novo, talvez você nunca tenha ouvido falar dele. E de uma outra pessoa durante essa história, Golias. Ninguém conhece essa história. Novo para todos vocês. Mas eu quero que você abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus quer trazer coisas novas aqui. Mesmo que seja Davi e Golias, que meu filho de 3 anos já conhece. Quem está na igreja há mais de um mês já ouviu falar de Davi e Golias, não é não? Vocês estão comigo? Então pode responder, tá bom? Pode responder. Fica à vontade, a gente está na sala da minha casa. Abre comigo em 1 Samuel 16. Eu vou falar de alguns versículos, eu vou falar de Samuel 16 e 17. Não vai dar tempo de eu falar tudo. Vocês vão chegar em alguns versículos, mas se você perder o versículo, simplesmente ouça o que eu estou falando e depois você lê esses 2 capítulos e você vai receber mais de Deus ainda. Mas não se preocupe em achar onde está. Vai ouvindo e depois você bate e vê, e você vê se veio de Deus mesmo ou não, né? Porque a gente tem que ouvir, tudo que a gente ouve, a gente tem que bater com o que a Bíblia fala, amém? Para que nós não sejamos manipuláveis, glória a Deus. Deus está levantando no Brasil uma igreja que pensa, mas uma igreja que se move no Espírito. Uma igreja que sabe a palavra e uma igreja que se move na palavra, amém? Tudo que a palavra fala é verdade absoluta. E eu quero viver isso. Eu quero que você também viva. Mas é o seguinte, a gente vai começar então lá, 1 Samuel 16, no versículo 6 começa. Não precisa começar a ler, mas só para vocês já saberem onde começa. O que está acontecendo nesse momento é que Samuel está chorando em cima de leite derramado. Quem aqui nunca ficou chorando sobre um negócio que você já tinha que ter passado há muito tempo? Daí Deus dá uma corda assim em Samuel e fala: ei, Samuel, presta atenção, se liga. Estou parafraseando Deus para os dias de hoje. E ele fala: olha só, para de chorar leite derramado. Saul não é mais o rei de Israel. Mas presta atenção, eu preciso que você se levante e que você vá ungir um novo rei. Porque eu já me provi de um novo rei. Às vezes a gente se encontra na nossa vida se prendendo a coisas do passado. E a gente não consegue largar a mão e abrir mão para que Deus possa fazer o novo. Mas eu sei que nessa tarde Deus quer fazer isso em você. Ele quer que você deixe de lado as ofensas. Ele quer que você deixe de lado a rejeição. Ele quer que você deixe de lado as coisas que já se passaram. Porque tem algo novo dele para você. Tem algo novo dele para mim. E Samuel entendeu que ele precisava abraçar o que Deus tinha para ele naquele momento. E ele fala: ok, Senhor, então o Senhor já se proveu de um novo rei, dos filhos de Jessé. Eu vou lá então. Pega o teu chifre, pega o teu azeite, Samuel, e vai ungir o novo rei. Mas Deus, presta atenção. Se Saul souber que eu estou indo lá fazer isso, o que eu faço? E aí Deus fala: vai oferecer um sacrifício a mim. Talvez essa sua capa de agente secreto seja a tua mesa de operação cirúrgica, seja a tua escrivaninha em casa estudando. Talvez essa sua capa seja um microfone onde você dá palestras. Talvez essa capa seja uma fralda suja, mãe. Presta atenção. Todas as capas são válidas para Deus. Samuel, ele era um profeta e ele estava lá indo ungir o próximo rei de Israel, mas ninguém sabia. E ele precisava se cobrir de algo diferente. Daí ele vai e fala: então eu vou fazer um sacrifício ao Senhor. E ele chega lá e as pessoas perguntam: mas o que você está fazendo aqui? Está tudo bem? Se você quer saber por que eles estavam com medo, você lê o capítulo anterior. Ele fala: não, fiquem tranquilos. Eu venho em paz. Eu venho fazer um sacrifício a Deus. E aí eles se achegam então e vão começar a fazer o sacrifício. E aquele sacrifício não era um sacrifício de aspersão de pecados. O que significa que o animal não iria ser inteiramente consumido. O que significa que iria haver um banquete com o resto do animal. Vocês estão seguindo? E aí ele chega na casa de Jessé e aparentemente todos os filhos estão lá. Eles começam as coisas e eles vão se assentar para o banquete. No que eles vão se assentar, Samuel já está com aquele olho dele prestando atenção, porque eis que está diante de mim o futuro rei de Israel. Eu tenho que ouvir o Senhor simplesmente me falando quem esse rei é. Daí ele chega e passa Eliabe. Quem aqui consegue imaginar Eliabe? Porque Samuel olha e fala: com certeza está diante de mim o próximo rei. Com certeza, afinal ele tem todas as aptidões certas. Afinal ele tem toda a cara de rei. Afinal ele deve ter todos os músculos. Afinal ele se parece de fato com o rei. Mas aí Deus fala o que para ele? Ei, Samuel,
não se liga para as aparências. Samuel, não presta atenção com a cara que ele tem. Samuel, você vê o exterior, mas eu vejo o interior. Não é esse. Samuel começa, ok? Mas deve estar diante de mim o futuro rei. Passa outro filho, e passa outro filho, e passa outro filho. Cara, me passam 7 homens na frente daquele cara. 7. E aí ele vira e fala: não se passou por aqui o futuro rei de Israel, porque eu conheço a voz de Deus e ele não me confirmou. Ei, Jessé, tu tem que ter outro filho, porque presta atenção, eu conheço a voz de Deus. Isso aqui é o papo dele com Deus, entendeu? Eu conheço a voz de Deus. Eu sei que quando ele fala, ele não erra. Eu sei que quando ele promete, ele faz. Se ele me falou que tinha o futuro rei aqui, estou esperando, cadê ele? Ele falou, não falou para Samuel, né? Ele falou para Jessé. Eu falei: Samuel, vocês nem me corrigiram, vocês estão aqui? Ei, Jessé, cadê teu outro filho? E aí Jessé vira e fala: puxa, não é verdade que tem um outro, o menor? Gente, Davi não era nem importante a ponto de ser percebida a presença ou a não presença dele lá. Davi, ele não estava lá, os irmãos não perceberam. E se eles não perceberam, se eles perceberam, eles nem quiseram chamar o irmão. Presta atenção, quem se identifica com isso? Olha, quem precisa te exaltar é só uma pessoa, nenhuma pessoa nessa terra. Minha mãe, maravilhosa, incrível, maravilhosa. Quando ela ia me chamar a atenção lá em casa, somos em 3 filhas, importante. Ei, Maria, Cristina, Jolie, Júnia. Agora eu te pergunto, quem era minha cachorra? Quem era Jolie? Minha cachorra, gente. Talvez a tua mãe esqueça o teu nome. Talvez o teu pai esqueça o teu nome. Talvez eles não te considerem dignos de estar no banquete do grande profeta Samuel. Mas preste atenção, ninguém precisa lembrar do seu nome além de um. Ninguém mais precisa lembrar do seu nome. Mesmo que a minha mãe me chamasse pela cachorra antes de mim, eu sabia que ela me amava. Eu sabia que eu era importante. E eu sabia que no dia que alguém tivesse que me chamar pelo nome, alguém iria me chamar pelo nome. Então, mesmo que o mundo inteiro esqueça teu nome, ninguém precisa lembrar além de Deus. E aí, você vê que Samuel vira e fala para o pai de Davi o seguinte: Jessé, manda chamar ele, porque Jessé deve ter falado em dado momento: só falta o menor, mas presta atenção, ele está lá apacentando as ovelhas. Ele não é como esses meus outros filhos aqui, guerreiros, lindos, maravilhosos, homens de batalha. E ele fala: eu não vou comer antes que este menino venha. Ei, eu não vou comer porque eu sei que ele é o chamado de Deus. Ele é a pessoa que Deus tem chamado. Talvez as pessoas possam querer falar que o teu lugar não é o teu lugar, mas só Deus precisa saber o lugar que Ele tem que te posicionar. Ele fala: eu não vou comer enquanto esse menino não vier. Talvez você seja um Samuel na vida de alguém, e você veja algo que Deus está vendo na vida de alguém, e você vai falar: ei, eu não vou comer enquanto esse menino não estiver aqui. Eu sei o destino que Deus colocou na vida dele, e eu não vou embora antes de ungir essa criança ou esse adolescente. Porque estudiosos dizem que ele tinha entre 10 e 15 anos, 17 anos no máximo. Ele era uma criança. E os seus irmãos eram homens de batalha. Mas Davi não ligou para isso, porque Davi estava fazendo a coisa certa na hora certa. Davi estava fazendo o que ele tinha que fazer naquele momento. Davi estava atraindo o favor de Deus. Esse é o meu ponto número 1, atraia o favor de Deus. Presta atenção, o Senhor nos ama de forma igual, mas única. O mesmo tanto, mas especificamente. Isso não pode mudar. O amor de Deus por nós é incondicional, imutável, inalterável. Nada pode mudar. Nem o que você faça ou deixe de fazer, nem quão santo ou não santo você seja. O amor de Deus por você é incondicional. Amém? Só que existe algo sobre você que pode aumentar. O favor de Deus sobre a sua vida tem tudo a ver com a tua lealdade ao que Deus já colocou em você. O favor de Deus sobre a sua vida tem a ver com a fidelidade que você tem ao chamado, ao destino, às palavras, à profecia que Ele já declarou sobre você. E Davi, ele estava atraindo o favor de Deus conforme ele simplesmente era quem Deus tinha chamado ele para ser naquele momento. Deus falou: ei, Davi, você é um pastor. Seja o melhor pastor que você pode ser. Atrai o meu favor nesse momento, porque eu quero colocar muitas coisas na sua mão, mas eu preciso que você seja fiel.
Se você for fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Você é fiel no muito, Ele coloca no mais um pouco. Você é fiel no mais um pouco, Ele coloca no mais ainda. A gente só precisa ser fiel em tudo aquilo que Deus traz e coloca sobre a gente. Às vezes a gente fica querendo algo grande, Deus fala, mas o que você está fazendo com o que já está na tua mão? Não anseie por um trono enquanto você ainda não acha válido o pasto. E esse é o tema da minha mensagem, dos pastos ao trono. Eu acho ele muito poético, então por isso que eu queria compartilhar com vocês. Dos pastos ao trono. Davi entendeu que enquanto ele estava no pastoreio, ele precisava atrair o favor de Deus, porque isso ia garantir o destino de Deus para a vida dele. Davi entendeu que ser um pastor era tudo de melhor que ele podia fazer naquele tempo. Davi entendeu que ele estava fazendo a coisa certa na hora certa. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Se Davi talvez tivesse achado que seria melhor ele ser outra pessoa, talvez ele não estivesse naquele momento que o profeta Samuel ia lá ungir. Ei, Jessé, você tem mais um filho? Ah, eu tenho, menor, né? Mas é que assim, ele apacentava ovelha, mas ele achou que seria mais legal se ele fosse estudar na Europa. Ele achou que ele ia ter mais oportunidades se ele fosse estudar na Europa. Ele não está aqui hoje. Por quê? Ele perdeu o timing de alguma coisa, Samuel? Preste atenção, você estando nos pastos é tão importante quanto você estando na Europa. Você estando num lugar mais pobre, você estando num lugar mais rico, não importa. O que importa é o que Deus está pedindo para você fazer hoje. O que vai te promover não é o que o mundo fala que é melhor. O que vai te promover é a mão de Deus. Você tem que se humilhar, eu tenho que me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque eu creio que no tempo oportuno Ele vai me exaltar. Então às vezes a gente pensa que a gente está fazendo alguma coisa que não é tão legal aos olhos desse mundo, e pode até não ser, mas preste atenção, para os olhos de Deus está maravilhoso. Os meus últimos 3 anos e meio, basicamente o que eu fiz foi limpar a fralda suja. Só que sabe o que eu estava fazendo? Eu estava nos meus pastos. Eu estava pastoreando as minhas ovelhas. Eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. E presta atenção, na hora certa Deus te promove. Na hora certa Deus move o coração de um rei que é necessário para liberar o seu destino. Porque o favor de Deus sobre você, Ele vem para abrir portas. O favor de Deus sobre você, Ele vem para abrir caminhos. O favor de Deus sobre você vem para mudar o coração de reis. Você não precisa fazer com as suas próprias forças, porque aí você vai cansar. Você não precisa fazer com as suas próprias forças, porque senão você não vai conseguir sustentar o teu chamado. Só o que você precisa fazer é se posicionar debaixo da poderosa mão de Deus. Todo o poder que você precisa para ser lançado no seu destino está na mão dele, não na tua. Glória a Deus. Eu não sei o que você está passando hoje, mas talvez você olhe e você fale, mas ninguém lembra de mim. Meu pai não lembra do meu nome. Meus irmãos não acham que é legal o pastoreio. Ou então você olha para a pessoa do seu lado e você fala, mas presta atenção. Claramente que está diante de mim o futuro rei de Israel. Quem sou eu? Acho que quando Deus me fez, Ele errou um pouco. Ele esqueceu alguns centímetros. Ele esqueceu alguma força e potência na voz. Ele esqueceu talvez uma ousadia. Ei, a única ousadia que você precisa é de Deus em você. O Espírito Santo é que te capacita. O Espírito Santo é que colocou a ousadia dentro de Pedro. Se você é qualquer coisa parecida com Pedro, é hoje o dia de você celebrar isso. Porque na tua fraqueza é que Ele se faz forte. Só o que você precisa fazer é, não consigo, não sou capaz, neguei a Deus 3 vezes, mas Ele vai fazer coisas através de mim, porque eu estou escolhendo me humilhar debaixo da mão dEle. Atraia o favor de Deus para que as portas venham ser abertas em prol de um propósito maior do que você mesmo. Atraia o favor de Deus sobre a sua vida para que as pessoas sejam alcançadas. Atraia o favor de Deus para que esse mundo não seja mais igual. Quem sabe não está na tua mão a mudança de vida de uma pessoa. Você está a uma pessoa do seu destino ser travado. Talvez essa uma pessoa seja um Samuel. Talvez essa uma pessoa seja um amigo que vai falar, eu não vou desistir de você, então você também não pode. Eu não sei quem é essa uma pessoa, mas é uma pessoa que Deus precisa para liberar. É um rei que Deus precisa para destravar. Atraia o favor de Deus. Mais para frente, no versículo 21, o que acontece? Antes disso, na verdade, o Espírito de Deus se apodera de Davi no momento que ele é ungido. Mas no momento que ele é ungido, ele não se torna o rei de forma física. Às vezes Deus te ungiu, às vezes Deus já te ungiu, mas Ele ainda não te posicionou. Mas isso não significa que o destino dele não está sobre você.
E no momento que Deus unge a vida de Davi através de Samuel, o Espírito se apodera dele. E eu quero ser completamente dominada, possuída e apoderado pelo Deus vivo. Eu quero viver isso, entender que não sou eu que falo, mas é o Espírito Santo que faz através de mim. E no momento que ele se apodera de Davi, ele sai de Saul. E nesse momento, Saul começa a ser afligido por espíritos malignos. E o que ele faz? Ei, galera aqui do reinado, presta atenção. Tem um bando de demônio atrás de mim. Me arranja um espanta-demônio. Presta atenção, gente. Davi era pastor e foi chamado para ser espanta-demônio. Tudo que Deus te chamar para fazer, só faz de todo o teu coração. O que aconteceu quando a Rafa Gonçalves cantou aqui para vocês? Vocês se achegaram, mas para perto do coração do Pai, não foi? Se eu cantasse para vocês, presta atenção, vocês iam cumprir o ID. Não por causa da unção que está sobre a minha vida, mas porque eu canto mal pra caramba. Então não tente ser outra pessoa, seja exatamente o que Deus te colocou para fazer. Infelizmente Deus não me deu o dom de canto, mas graças a Deus Ele deu para Rafa, então ela faz isso e eu falo. Se for espanta-demônio, ei Deus, estou aqui. Se for para tocar harpa, ei Deus, estou aqui. Se for para ser pastor, ei Deus, eu estou aqui. Não deixa passar de mim o meu destino. Se for para ser rei, estou aqui assim como era pastor. Deus precisa do seu coração totalmente entregue. É tudo que Ele precisa para fazer algo nesse mundo. Deus não precisa dos mais aptos, Ele não precisa dos mais perfeitos, dos mais Eliabes. Ele não precisa daqueles que se aparentam pela sociedade, os certos. Toda vez que eu chego num lugar, as pessoas falam: nossa, mas como você é pequenininha. Ei, Davi também era, e ele matou Golias, então eu estou aqui. Talvez as pessoas olhem para você e te lembrem quão pequenininho você é, mas você vai falar: ei, tem um gigante dentro de mim, eu não preciso ser maior do que eu sou. Deus só está precisando que você foque mais nele do que nas suas incapacidades. Deus só está precisando que a gente foque mais nele do que no fato de nós sermos ruivos. Davi era ruivo, provavelmente não tinha mais nenhum ruivo naquele lugar. Provavelmente ele era o único ruivo da família. Provavelmente ele era o único ruivo no meio daqueles guerreiros. Não precisava que ele fosse nada além do que aquilo. Porque Deus não olha a aparência, Ele olha o que está dentro do teu coração. Às vezes a gente sabe disso, mas a gente passa muito tempo por evangelho. E por causa desse muito tempo que a gente passa, a gente fica muito apto a muita coisa. A gente esquece de olhar para dentro e ver que é Ele que capacita e que é Ele que empodera. Eu não olho para dentro e procuro minha autoajuda, porque a autoajuda vai acabar no dia que você não tiver mais motivação sua. Mas quando você olha para dentro e você vê o Espírito que habita dentro de você, aí isso nunca acaba, porque esse Espírito é infinito. Ele é nosso Deus que mora dentro de nós. Vocês estão entendendo? O mundo está pedindo para que a gente olhe muito para a gente. Porque, ei, meu pai não lembrou de mim. Ei, meus irmãos não lembraram de mim. Ei, minha mãe me chamava antes da cachorra do que a mim mesmo. Ei, não precisa se importar com isso. Jesus já levou sobre Ele tudo o que a gente já levou. Ele já levou toda a rejeição, Ele já levou toda a culpa, Ele já levou toda a dor, Ele já levou toda a enfermidade, Ele já levou toda a maldição. Ele pegou tudo isso, Ele colocou sobre Ele para que nós não precisássemos vencer pela nossa força, porque nós não seremos nunca capazes de fazer isso. Jesus já fez tudo, então a gente tem que olhar para a cruz, a gente tem que olhar para Ele e falar: então é Senhor que eu preciso, é só disso que eu preciso. O mundo pode te lembrar quão baixinho você é, o mundo pode te lembrar quão incapaz você é, e você fala: é ótimo, porque na minha incapacidade Ele se faz capaz, e é aí que eu sei que foi Ele e não eu, e é aí que eu estou num lugar mais seguro de não achar que eu sou capaz, mas é Ele que faz através de mim. Gente, Deus está precisando muito que a gente comece a olhar mais para Ele do que para nós mesmos. Deus está precisando muito que a gente comece a refocar a nossa vida nele. Davi, ele não retinha ofensa. Davi era um homem que estava entendendo que ele tinha que fazer a coisa certa na hora certa. E aí por causa disso ele atraiu o favor de Deus, ele atraiu o favor de homens. No versículo 21, Saul vira e fala o seguinte. Ele vira e fala para Jessé: Jessé, deixa estar comigo Davi, porque ele achou graça e favor diante dos meus olhos. Ele esteve perante Saul, e Saul o amou muito, e ele foi o seu pajem de armas. É só uma pessoa. Talvez a gente fique focando muito no que falta, e Deus só está falando: foque no que você já tem. Davi entra naquele momento e começa a servir o destino dele. Você está entendendo?
Ele foi como espanta-demônios para dentro do trono, mas ele não se importou. Ele entendeu que ele precisava amar aquele povo e ele precisava servir aquela coroa. Ele precisava servir aquele trono. Deus, se o Senhor vai me posicionar nesse trono um dia, tudo bem. Hoje eu vou fazer o que o Senhor tem para que eu faça hoje. Hoje é esse o rei que está aqui no meu lugar, que um dia eu vou assumir. Tudo bem, eu não vou tentar tirar ele antes do tempo. Eu não vou tentar me promover sozinho. Eu vou deixar com que o Senhor venha fazer a coisa certa na hora certa. Ele simplesmente olhou e falou: eu preciso servir a coroa. Como espanta-demônio, eu preciso servir a coroa. Indo e voltando do pastoreio de ovelhas, ele estava servindo aquilo que um dia ele seria posicionado para ser o maior servo de todos. Porque o rei é o maior servo de todos. Então Davi, ele valorizou o seu tempo de preparo. Meu ponto número 2. Sabe, o seu tempo, o seu processo, ele não é um tempo só de espera. Você precisa entender que ele é um tempo de preparo. Deus está fazendo algo em você e você precisa crer que Ele não desperdiça nada. Enquanto você está no tempo que ninguém te vê, não tem problema, porque Deus está te vendo. Enquanto você está no tempo que você não tem plataforma, que você não tem ninguém olhando, ninguém lembrando o teu nome, não tem problema, porque Ele lembra. E você está criando raízes profundas, e você está blindando o teu coração de ofensa. Você precisa simplesmente ser intencional no seu tempo de preparo, porque Deus não desperdiça nada. Então, se você está sendo obediente no tempo de preparo, é só o que você precisa. E aí, nesse momento aqui, é no capítulo 17, o que acontece é que Golias começa a afrontar os exércitos do Deus vivo. Golias está lá e ele está falando alto e tal, não sei o quê. Davi está na casa do seu pai e o seu pai fala para ele: olha só, eu vou fazer aqui um pão com queijo para tu levar lá para os teus irmãos, porque eles estão na guerra, afinal eles estão cansados. Eles estão fazendo algo que é muito legal. Eu vou levar aqui um lanchinho para você levar para os seus irmãos, você pode fazer isso? E Davi faz o quê? Ele obedece. A gente precisa obedecer as autoridades da nossa vida. Ele precisa obedecer o pai dele, mesmo que o pai dele não tenha lembrado o nome dele, no dia que ele deveria ser ungido o próximo rei de Israel. A gente só precisa obedecer o que Deus está falando, talvez através da voz do nosso pastor, do nosso líder, do nosso pai, da nossa mãe. Nenhuma honra a alguma figura pode passar a honra a Deus, mas a gente precisa honrar um pouco mais as autoridades na nossa vida. Mas voltando aqui, Davi vira e fala: então é o seguinte, pai, eu vou fazer isso sim, eu vou levantar cedo e eu vou deixar alguém cuidando das minhas ovelhas, porque ele era um bom pastor. Daí ele chega lá, ele vai encontrar aquele gigante, ele não está sabendo, de repente ele vê aquele alvoroço, o que está acontecendo? Ele começa a sacar que tem alguém que está afrontando o Deus que ele bem conhece. Porque nos tempos de preparo de Davi, ele aprendeu a conhecer a Deus. Nos tempos de preparo de Davi, ele começou a perceber a Deus. Nos tempos de preparo, ele reconheceu Deus como o único necessário na vida dele. Nos tempos de preparo, ele percebeu que Deus era Deus na vida dele. E ele sabia muito bem quem Deus era. E aí ele olha e vem um Golias, vem um gigante, está afrontando os exércitos de Deus vivo. Daí ele vira e fala o seguinte: no meio de um bando de guerreiro que era perfeito para o trabalho, no meio de um bando de guerreiro que estava fazendo a coisa que era bonita perante a sociedade, vem um tampinha, presta atenção, vem um toquinho de amarrar jegue, vem um segurança de maquete, o que você quiser chamar Davi, vem aquela meia pataca de gente e fala o seguinte: ei, o que é mesmo que vão fazer aquele que ia tirar a afronta de sobre Israel? Vocês estão com medo, mas eu não tenho medo, porque eu sei quem ele está afrontando e eu sei que esse Deus não vai deixar passar barato. Talvez você esteja num lugar e você olhe para um lado e você veja uma pessoa que é muito boa nisso, você olha para o outro lado e outra pessoa é melhor ainda. Não importa, porque Deus te deu alguma coisa que é maravilhoso para que Ele use. Porque só o que você precisa é que o sobrenatural dele venha agir através da tua vida. Davi, daquele tamanho, uma Júnia desse tamanho: ei, o que estão falando contra o meu Deus? Porque debaixo da minha vigia, debaixo do meu olho, não vai ter isso não. Ei, eu não vou deixar ninguém afrontar o meu Deus, nem os exércitos do Deus vivo. Davi já estava entendendo que ele estava amando tanto aquilo que Deus ia colocar na vida dele, porque ele fala, ele está afrontando aos exércitos do Deus vivo, e ele está afrontando a Deus. Não só a Deus, mas ele estava afrontando os exércitos que Deus tinha. Presta atenção, Davi estava entendendo que ele já era o rei daquela nação, mesmo que ele não tinha sido posicionado. Quem que está afrontando? Quem é esse incircunciso filisteu? O melhor xingamento que você pode dar para alguém na vida
Ei, seu incircunciso filisteu. Ainda mais se for carioca, fala comigo. Seu incircunciso filisteu. Vocês não estão comigo, vocês não querem ser carioca, gente. Pega mais pesado esse negócio. Ei, seu incircunciso filisteu. Esquece, acho que só quem nasceu no Rio mesmo tem o dom. Mas tudo bem. Porque meu filho fala verde. Dominamos. Niterói? Alguém de Niterói? Eu falo que tem niteroiense em tudo quanto é canto do mundo. Eu estava nos Estados Unidos agora, tinha niteroiense lá. O que a gente faz eu não sei, porque tem muito pouca gente naquela cidade, mas a gente está por tudo quanto é canto. Mas gente, ele vira e fala: ei, seu incircunciso filisteu. Ele está lembrando que aquele Golias não fazia parte dos exércitos de Deus. Só o que a gente precisa lembrar às vezes é que aquela pessoa, se ela não está com Deus, muito menor é o que está nela do que está dentro de nós. Ei, seu incircunciso filisteu, você não vai afrontar o meu Deus não. Você não vai fazer isso não. Porque debaixo do meu tempo ninguém vai falar contra o meu Deus. Eu acho que Deus quer colocar uma ousadia dentro de você hoje, de você não deixar ninguém falar mal dele. Porque eu acho que hoje a gente vai ouvindo e as pessoas começam a fazer umas piadas sobre a igreja, umas piadas sobre Deus. Mas enquanto eu estiver no lugar, ai daquele que fizer isso. Eu não vou ser uma crente chata não, mas eu vou aparecer lá e falar: presta atenção, esse Deus aí que você está falando é o Deus que me salvou, é o Deus que te cura. E hoje ele vai te curar. Às vezes só o que o mundo precisa é isso, entendeu? Um cristão que tem orgulho de ser cristão. Um cristão que ama ser chamado, mesmo que for de evangélico. Porque hoje em dia a gente não gosta de ser chamado de evangélico, né? Eu sou cristão. Deixa isso pra lá, manifesta Deus, manifesta o Espírito Santo. É tudo que aquela pessoa precisa para saber que Deus é vivo, que Deus é real e que Deus opera hoje. Então Davi está lá, e esse alvoroço começa a chegar nos ouvidos de Saul. Antes, esse alvoroço chega nos ouvidos de quem? Daquele irmão que era perfeito para o trabalho. A primeira voz que vem relembrar Davi de quão incapaz ele era. Eliabe vira e fala o seguinte: ei, Davi, o que tu está fazendo aqui embaixo, maluco? Por que tu veio para cá? Ei, Davi, com quem que você deixou aquelas ovelhinhas lá que você cuida mesmo? Às vezes a pessoa do teu lado, às vezes até teu irmão, vai desprezar o teu chamado. Mas sabe o que você tem que fazer? O que eu te fiz agora, Eliabe? Se liga, maluco, foi só uma pergunta. Agora a coisa mais poderosa. Desviou-se Davi e continuou perguntando: ei, esse é o meu destino. O que vão fazer para aquela pessoa que tirar a afronta de sobre Israel? É hora da gente parar de ficar querendo bater boca com Eliabe e começar a focar no nosso destino, porque a gente não tem tempo disso. Deus está falando: vai logo, meu querido, porque eu te chamei para matar um Golias e você precisa ir atrás e entender o que vão fazer com aquele que vencer Golias. Ei, o que vão fazer? E Eliabe devia estar aqui. Ei, o que é mesmo que vão fazer? Eu sei para que Deus me chamou e eu não vou deixar Eliabe nenhum me parar. Às vezes dentro da tua própria família vai ter a pior voz de desencorajamento. Às vezes dentro da tua própria família vai ter aquela pessoa que vai falar: ei, você está fanático demais. Ei, você ficou radical demais. Fiquei mesmo, porque eu encontrei vida quando antes eu era morto. Se eu não for radical com isso, eu não sei com que mais eu vou ser. A gente precisa começar a ofender mais gente. Vocês não estão querendo? Eu acho que a gente precisa começar a ofender mais gente. Quando eu voltei para Jesus, o negócio ficou muito real e eu não consegui me conter. E aí eu estava na minha faculdade, eu orava pelas pessoas e eu orava pelas minhas amigas. Minhas amigas começaram a ser curadas. A primeira cura que eu vi, cara, foi uma amiga minha que ia ao banheiro 3 vezes ao mês e começou a ter uma caganeira. Glória a Deus, Deus pode fazer o que for. Ei, eu digo sim para uma liberação de intestino. Eu digo sim para uma dor de cabeça. E eu digo sim para um câncer sumindo. Eu digo sim para tudo que Deus quer fazer. Deus te chamou, Deus me chamou. E é hora da gente ser radical, sim. Quando eu olho na minha Bíblia, eu não vejo Jesus fazendo nada menos do que ser completamente radical. Só que ele era movido pelo Espírito. Ele não era movido pela própria vontade dele, ele era movido pela própria vontade do Pai. Às vezes a gente está chato porque a gente se move pela própria vontade nossa. Mas aí Deus fala: não, presta atenção. Se eu te coloco um chamado, se eu te coloco a minha vontade, eu te capacito com o poder dos altos. Assim como o Dudu falou, é hora de esperar na presença. Não é hora de esperar não fazendo nada. É hora de esperar a capacitação sobrenatural de Deus. É hora de esperar o poder dos altos, porque nada nesse mundo pode impedir isso.
Só que o mundo precisa ver a manifestação dos filhos de Deus e não a pregação dos filhos de Deus. A criação anseia. Se ela anseia, eu vou manifestar. Não precisa pregar, só manifeste. Pregar, a gente prega aqui, lá fora a gente só manifesta. Seja empoderado pelo Deus vivo. Seja empoderado pelo Espírito Santo. Seja empoderado pelo Espírito que levantou Jesus dos mortos sem imposição de mãos. Eu sou completamente a favor da imposição de mãos. Eu imponho as mãos, a gente faz fire tunnel. Mas tem coisas que Deus quer fazer pelo Espírito dele, através de você, sem ninguém vendo. Nos tempos dos pastos, Davi estava ali. Deus, ninguém está vendo, mas eu te vejo. Deus, ninguém está vendo, mas eu te percebo. Deus, ninguém está vendo, mas eu estou lutando minhas lutas. Deus, ninguém está vendo, mas só me importam os teus olhos. Será que nós estamos dispostos a viver pela audiência de uma só pessoa? Glória a Deus pelos nossos amigos que nos encorajam, mas e nos dias que eles não acreditarem? Davi passou por um processo onde só ele acreditou no que Deus tinha para ele. Eu acredito que a gente só vai ser posicionado no lugar que Deus tem pra gente depois que a gente passar por um processo onde só nós acreditamos no que Deus tem sobre nós. Porque quando a gente crê nisso, nada mais pode abalar aquilo que Deus fala. Pode vir pessoas contra, pode vir um Saul, pode vir um Eliabe, não me importa. Porque eu creio no que Deus fala para mim. Como você crê, Júnior? Porque eu já provei e vi que Ele é bom. Ei, presta atenção. No meio dos pastos eu já vi que Ele era bom. Ei, se liga, no meio dos pastos eu percebi Deus em todas as coisas. Ei, no meio dos pastos Ele foi real para mim. No meio dos pastos eu aprendi a ouvir a voz dEle. Às vezes a gente precisa se afastar um pouco de outras vozes para que a gente seja firme em uma só voz. Será que a voz de Deus é tão alta no teu ouvido que todas as outras vozes são apagadas? Será que a voz de Deus é tão alta que você vira e fala: ei, Eliabe, se liga, foi só uma pergunta. O que vão fazer aquele que tirar a afronta? Eu sei para o que Deus me chamou. Eu sei que eu não sou capaz, mas eu sei que Ele é capaz através de mim. Mais para frente, então, chega em Saul essa notícia. Porque falam: Saul, tu não está entendendo o que está acontecendo. Tem uma baixinha lá, uma carioca, que ela não para de falar tu no meio da pregação, e ela acha que ela tem alguma coisa. E aí Saul fala: manda trazer. O que é que tem dentro dessa pessoa que ela acha que ela é tão capaz? Então, é que eu não sou capaz, mas Ele é em mim. E aí, sabe o que Davi fala? Saul, não desfaleça teu coração não. Tu tem um exército inteiro aqui, Saul, mas eu que não sou guerreiro, eu vou à batalha por você. Uou! Será que essa ousadia está dentro da gente? De falar: pô, mandar que eu mato no peito, não porque eu sou capaz, mas porque eu conheço Ele. E Davi estava entendendo: eu sou o menor, eu sou o ruivo, eu sou o incapaz, mas eu sei o poder que está dentro de mim. Ele entendia o poder. Daí Saul fala: não, presta atenção, Davi, contra esse filisteu incircunciso. Ele esqueceu de pôr esse detalhe. Se ele tivesse colocado o filisteu incircunciso, ele teria entendido que Davi era capaz, mas ele não pôs. Contra este filisteu não pelejarás. Você não pode, porque você ainda é novo demais, você ainda é moço. Ei, você não é capaz, presta atenção. Olha como que os médicos se aparentam hoje em dia. Ei, olha só, advogado tem essa cara. Ei, olha só, se você quer ser político, você tem que ser desse jeito. Presta atenção, você não se encaixa no trabalho. A segunda voz que vem lembrar Davi de quão incapaz ele era. Aí o que ele faz? Saul, fica tranquilo. Porque, número 2, ele valorizou o tempo de preparo dele. Eu valorizei o meu tempo de preparo. Saul, presta atenção. No versículo 33, mais ou menos: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Presta atenção, Saul. Eu não vou te falar que eu sou capaz, eu vou mostrar o que Deus já fez através de mim. Você está pronto? Teu servo, esse aqui que está servindo a coroa para um dia poder receber essa coroa, esse teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, aquele trabalho que ninguém achava que era digno. Ele apacentava as ovelhas e veio um leão, ou veio um urso, pegou uma ovelha do rebanho e eu saía ao encontro deles.
Eu o feria e eu livrava aquela ovelha da sua boca. Levantando-se ele contra mim, eu lançava a mão da sua barba. Gente, Davi poderia parecer fracote, mas se ele pegou um leão pela barba, eu acredito que alguma força ele tinha, por mais que não fosse aparente aos olhos humanos. Ei, Saul, quando veio o leão, quando veio o urso, pegou a ovelha, que era o que eu tinha que cuidar naquele momento, eu fui com tudo atrás. Eu agarrava pela barba, eu matava e o feria. Assim feria o teu servo o leão e o urso. Presta atenção. Do mesmo jeito, dessa mesma forma, assim será contra este incircunciso filisteu. Presta atenção, só o que Deus precisa é que você apresente alguma luta que você lutou no secreto, para que Ele possa te capacitar no mais. Davi nunca tinha lutado contra um guerreiro, muito menos contra um gigante, mas ele tinha um leão e um urso para oferecer a Deus. E ele falou: ei, Saul, fique tranquilo, porque se eu venci no nome de Deus esse leão e esse urso, esse incircunciso filisteu vai ser só mais um para a conta. Saul, eu sei o que eu carrego, Saul. Eu sei o Deus que habita dentro de mim. E eu sei o Deus que este Golias está afrontando. E é só isso que basta. Assim disse Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. E aí Saul pensa consigo mesmo: para ele não falar que eu não ajudei, toma aqui minha armadura. Quantas vezes a gente não se depara no nosso testemunho da Farm? A gente teve uma pessoa que falou assim: não, olha só, é um passo grande demais para vocês, mas só para vocês não falarem que eu não ajudei. Tá. Ei, pega, recebe. Mas eu vou te falar uma outra coisa. Se Deus te chamou para vencer um Golias, não espere lutar com as armaduras de outras pessoas. Se Deus te chamou para vencer Golias, tudo que você precisa já está dentro de você. Se Deus te chamou, Davi, para vencer um Golias, o que você precisa para vencer ele já está nas tuas mãos. Saul vem e tenta colocar aquela armadura sobre Davi, porque ele fala: você é incapaz, quem sabe essa armadura e essas armas tão boas e maravilhosas vão te capacitar para isso. Ele põe um capacete de bronze, ele põe a armadura sobre Davi, ele vai começando a colocar aqueles pesos e dá a espada. E o que acontece? Davi tenta andar com os dons e talentos de outra pessoa. E ele fala: eu não consigo, porque eu nunca vesti isso antes, eu nunca experimentei isso. Meu terceiro ponto: permaneça conectado com seu destino. Davi entendeu que ele tinha sido chamado por Deus para vencer uma batalha. Davi entendeu que um Golias ia ser entregue na mão dele, e ele olhou e achou que talvez aquela armadura fosse algo bom, e ele não conseguiu, porque Deus não quer que você lute a sua batalha com os dons de outra pessoa. Deus não quer que você use os talentos de outra pessoa. Podem parecer mais efetivos aos teus olhos, mas aos olhos de Deus eles não são. Agora, permaneça conectado com seu destino, porque ao mesmo tempo que aquela armadura foi colocada sobre ele não coube, ele se deparou com a crua realidade de que ele ainda não cabia dentro do propósito dele, minha gente. Presta atenção. Naquele momento, uma armadura de rei vem sobre Davi, e ele fala: eu não posso lutar com isso porque eu não caibo. Não é para mim, mas presta atenção, eu estou entendendo que eu não caibo num destino de um rei. Ei, o seu tempo de preparo vai te fazer crescer para entrar no teu destino. Não se contente em simplesmente não caber naquela armadura, mas se mova para que um dia você caiba. Não se contente em não se mover nos dons e talentos de outra pessoa, mas se mova para que um dia os seus dons e talentos venham te estar aptos àquele lugar que você foi chamado. Davi entendeu: eu não caibo hoje, então eu tenho humildade de tirar isso de sobre mim. Mas Deus, eu vou permanecer conectado com o meu destino. Eu não vou me permitir ficar para sempre um pastor. Eu vou permanecer conectado com o destino que o Senhor tem para mim, porque eu entendi que não tem a ver comigo, tem a ver com todo esse povo. Ei, eu entendi que não tem a ver comigo, tem a ver com essa nação. Eu entendi que não tem a ver comigo, mas tem a ver com aquele Messias que um dia virá. Presta atenção, hoje você pode não entender exatamente, completamente, o que o teu destino vai destravar na vida das pessoas ou como ele vai se parecer. Mas tenha plena certeza que o teu destino não tem a ver com você, ele tem a ver com as outras pessoas que serão alcançadas. Quando Deus nos encontra, Deus nos salva, Deus nos capacita, o Espírito Santo dentro de nós, tem a ver com a gente, porque Ele nos ama e nós somos filhos. Agora, quando Ele vem sobre você,
Quando ele vem com aquela unção de Samuel e unge Davi para um reinado, não tinha a ver mais com Davi. Davi estava entendendo, eu amo Deus da promessa, mas eu também amo a promessa, porque se eu não amar a promessa, as pessoas não serão alcançadas. Ou a gente vai para um extremo de amar demais o Deus da promessa, esquecer de todas as promessas, ou a gente vai para um extremo de querer tanto a promessa que a gente esquece aquele que prometeu. Nós precisamos estar na tensão dos dois. Ame tanto a promessa quanto Deus, porque a promessa veio dele. Se ele te chamou para fazer aquilo, é porque ele tem algo para fazer através de você. Se ele te chamou para fazer aquilo, quem sabe não é um Paulo que vai ser liberado através do teu ministério. Esteja disposto a servir como pastor. Esteja disposto a servir como espanta-demônio. Esteja disposto a orar por alguém para que as escamas dos olhos venham cair. Simplesmente esteja disposto a fazer o que Deus te chamou para fazer. Davi permaneceu conectado com o destino dele. E ele entendeu que ele não poderia lutar aquela luta que Deus tinha dado para ele, naquele momento, daquele jeito. E aí ele foi humilde, ele deu um passo para trás, ele tirou a armadura. E aí que está o detalhe. Davi não vira para Saul e fala o seguinte: olha só, tua armadura não coube em mim, deixa eu voltar lá em casa. Você me dá assim meia hora ou 2 horas para eu voltar para casa, pegar as minhas vestes de pastor e estar pronto para a batalha. Ei, Saul, calma lá, não desfaleça o teu coração. Eu não estou pronto, mas eu vou me aprontar rapidinho. Deus quer que nós estejamos sempre prontos. Se Davi tivesse virado para Golias e falado: ei, seu incircunciso filisteu, eu vou te vencer hoje. Só aguenta 5 minutos. Não come essa galera não. Peraí, presta atenção. Espera, porque eu vou cortar a tua cabeça hoje, mas eu preciso que você me espere ficar pronto. Se você se permanece conectado no seu destino e você entende que o teu tempo de preparo é valoroso, você está sempre pronto, porque debaixo daquela armadura, Davi estava com as vestes de pastor. Presta atenção, se Deus te chamou para ser pastor hoje, seja pastor em tudo quanto é canto que você vai. Não se encontre desprovido daquilo que Deus já te deu. Se Deus te deu uma funda, ela tem que estar com você. Se Deus te deu algo, Ele tem que estar com você. Davi vira para Saul e fala: eu sou humilde, eu vou tirar essa armadura. E aí no versículo 40, e tomou o seu cajado na mão. Presta atenção, ele estava com o cajado dele. Escolheu para si 5 pedrinhas, colocou elas no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. Sabe, às vezes a gente precisa só de um sussurro do Espírito Santo, avisando como a gente tem que estar todo dia, e todo dia a gente está pronto. Ei Deus, hoje é dia de vencer Golias. Não, peraí, mas eu estou pronto. Ei Deus, hoje é dia de vencer Golias. Não, mas eu estou pronto. Ei Deus, hoje é dia de vencer Golias. Eu estou pronto, pode me mandar. Com a armadura de Saul ou sem a armadura de Saul, porque eu estou pronto, eu entendi o destino de Deus. E aí ele pega então o seu cajado, ele pega as pedrinhas e ele lança a mão da sua funda. Ele vai se chegando ao filisteu. Golias cometeu vários erros nesse momento. Ele afrontou a Deus, aos exércitos de Deus vivo. Mas a pior gafe que ele fez, ele desconfiou e duvidou de um baixinho. Duvida de um baixinho para tu ver o que acontece. Vem aquele gigante dentro dele. E aí Golias pega e fala para Davi: ei, quem que você pensa que eu sou? Você acha que eu sou cachorro para você vir atrás de mim com um palitinho? Mais uma voz para dizer que Davi não era apto. Davi não deu chance para prestar atenção naquilo. Ele só falou: ei, você pode vir atrás de mim com lança, com escudo, com espada, com a armadura que for, mas eu vou atrás de você no nome do Deus vivo, e é Ele quem vai vencer essa batalha. Davi está olhando e falando assim: eu não tenho armadura mesmo, mas eu tenho a única armadura que é necessária. Ele vai vencer essa batalha por mim. A batalha dele colocou nas minhas mãos, e eu vou lutar como eu tenho. Ele afronta um baixinho e aí ele cutuca a fera com vara curta. Porque na hora que ele começa a se apressar para Davi, Davi sai correndo mais rápido ainda na direção dele. E sabe aquilo que talvez seja contra você? Você é muito pequenininho. Você é muito leve. Ei, presta atenção, tu não precisa de mais nada. Talvez seja isso que vai te capacitar a correr mais rápido e chegar no seu destino mais rápido e chegar no teu alvo mais rápido. E Davi estava como uma pluma correndo. Outra coisa que ele fez: eu vou usar muito essa funda no meu tempo de preparo. Eu vou usar muito essa funda no meu tempo dos pastos. Eu não vou permitir com que o meu tempo de preparo se passe como um tempo de espera somente.
E naquela velocidade ele cata a funda dele, ele põe a pedra. Davi pegou 5 pedras. 5 é o número da graça. As batalhas que Deus tem para você vencer, você não vai ter que lutar com as suas próprias forças. Você tem a graça de Deus para vencer, porque é Ele que deu. Ele pega aquelas 5 pedras e ele só precisa usar uma, porque ele treinou muito tempo. Ele treinou muito tempo. E eu vou fazer como um estilingue aqui. E ele vai... Silêncio mortal. Literalmente, em alguns segundos, mortal. E eu fico imaginando os exércitos de um lado, os exércitos do outro, os exércitos do lado de Davi falando, caramba, o que a gente foi deixar esse ruivo, baixinho, toquinho de amarrar jegue, lutar pela gente? E os outros pensando, nós vencemos a batalha. Mas naquele momento que mesmo assim parece que o mundo está vencendo, se você está fazendo a coisa certa na hora certa, é só uma pedrinha que precisa. E aquela pedra, pô, cai diretamente na testa daquele gigante. E aquele gigante, ele não somente cai de costas, não somente cai de lado, mas ele cai de rosto em terra, porque quando as batalhas são de Deus e os milagres são dele, é para que o mundo saiba que ele reina. Presta atenção, quando Golias caiu de rosto em terra, é para que todos soubessem que existia Deus em Israel. Quando Deus faz algo que é impossível aos olhos de homens, é aí que ele se manifesta, porque ele começa no impossível. Ei, tá difícil demais. Yes, porque é agora que ele vem. Ei, tá difícil demais, tá impossível demais. É agora que ele vem. Davi percebeu que ele precisava depender inteiramente de Deus, mas ele só podia ter percebido isso por causa dos tempos nos pastos. Davi entendeu que ele precisava lutar as batalhas que Deus tinha colocado para ele, da forma como ele tinha. E aquele Golias cai de rosto em terra. E aí Davi não tinha uma espada. Ele se apressa e ele pega a espada que estava com Golias. Sabe por quê? Aquilo que o inimigo usa para tentar te destruir é exatamente o que você vai usar para destruir ele. Aquilo que o inimigo usa para tentar fazer você cair, é aí que você tem autoridade para cortar a cabeça dele. Não fique com medo das tuas falhas, não fique com medo da sua incapacidade, não fique com medo de quão pequeno você é. Não fique com medo de ter só uma pedra e uma funda. Porque se Deus precisar te dar a espada do inimigo para você vencer ele, é só isso que ele vai fazer. Se você puder ficar de pé e a banda vir aqui. O meu 5º ponto é o seguinte, o mais poderoso de todos. Davi, ele tinha entendido que ele precisava se preparar. Ele tinha entendido que ele precisava permanecer conectado com o destino de Deus na vida dele. Ele tinha entendido que ele tinha que estar sempre pronto. Mas Davi manteve uma coisa viva dentro dele, o testemunho dele. De onde Deus te tirou. Eu não estou querendo que você lembre da sua vida passada, mas eu quero que você lembre do momento que Ele te encontrou. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Preste atenção, lembre-se de onde Deus tirou. Lembre-se onde Ele te encontrou. Porque se você for perguntar ao redor do mundo, qual que é a passagem da Bíblia que você mais conhece? Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia pelas águas tranquilas. Ei, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei o Deus que é comigo. Presta atenção, Davi, ele pôde ser posicionado no reinado porque ele tinha aprendido a perceber a Deus nos pastos. E quando ele era rei, ele se lembrava o que era um bom pastor. O que foi Deus no seu momento de salvação? Cria em mim, Senhor, um coração puro, um espírito contrito e renova em mim a alegria da salvação. Às vezes a gente fica muito maduro e a gente esquece de se lembrar do dia que Deus encontrou a gente. Presta atenção, aquele momento é o momento que o seu testemunho foi real e vivo para você. E você só precisa compartilhar isso com as pessoas. Você precisa se lembrar de onde Deus te tirou. Você precisa se lembrar onde Ele te encontrou. Davi olhava para os pastos e ele falava: eu lembro do Deus que me livrou da mão do leão e do urso. Eu lembro do Deus que me capacitou a vencer aquela ovelha, a tirar aquela ovelha e vencer aquele leão.
Eu lembro do Deus que estava no céu. Eu lembro do Deus que estava no sol. Eu lembro do Deus que estava nas árvores. Eu aprendi a ver Deus em todas as coisas. O meu testemunho fica vivo comigo. Deixa eu te contar o que Deus fez em mim. Ei, eu não era apto para nada, mas Deus fazia coisas através de mim porque eu estava disposta. Deus me encontrou num culto Dunamis, não era nem conferência Dunamis. Eu sou fruto desse movimento. Hoje eu tenho a honra de compartilhar a Deus aqui de cima desse palco. Lembre-se onde Deus te encontrou. Onde Deus te encontrou. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você comece a se lembrar do dia que você disse sim a Ele. Aquele dia que você falou sim ao chamado dEle para a sua vida. Ei, existe poder nesse dia, porque foi o que Cristo fez através de você. Eu dou glória a Deus pelas curas, pelos sinais, pelas maravilhas. Mas a coisa mais maravilhosa que Ele faz é salvar um perdido. A sua salvação é manifestação do poder de Deus. A sua salvação é prova de que Ele vive. A sua salvação é testemunho para que Ele faça de novo. De onde Deus te tirou, onde você estava quando Ele te encontrou. Deus, eu quero aquele mesmo coração entregue e rendido. Deus, eu quero aquele mesmo primeiro amor, mas mais amadurecido. Deus, eu quero a mesma potência, eu quero a mesma entrega, eu quero o mesmo zelo, eu quero a mesma inconformidade com as coisas. Eu não me conformo como as coisas estão ao meu redor. Eu não me conformava quando Ele me encontrou, eu não me conformo até hoje. Nós podemos viver ainda mais para Deus. Deus, onde o Senhor nos encontrou, traz à memória isso, Senhor. Tudo que nós fazemos, Senhor, é para que o mundo saiba. Tudo que nós fazemos é para que o Senhor seja conhecido. Tudo que nós fazemos é para que o Senhor venha a ser exaltado. Deus, mantenha vivo em mim o meu testemunho. Mantenha vivo em mim a tua obra. Mantenha vivo em mim, Senhor, tudo que o Senhor já fez. Levanta as suas mãos e comece a falar: eis-me aqui, Espírito Santo. Se apodere de mim assim como o Senhor se apoderou de Davi. Espírito Santo, me toma por completo. Me consuma. Não me deixe ficar tranquilo como as coisas estão hoje. Espírito Santo, eis-nos aqui. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Tudo que nós fazemos é para a tua glória. Tudo que nós fazemos é para o teu nome. Relembra o nosso coração do dia da nossa salvação. Eis-me aqui. Se você quer dar um eis-me aqui para Deus, não importa quantas vezes você tenha dado, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Porque existe poder quando a gente conecta o nosso corpo com o que o nosso espírito está fazendo. Vem pra frente, deixa Deus reativar coisas dentro de você. Deixa Ele te relembrar do teu testemunho. Deus quer te capacitar e te falar que nada nesse mundo é capaz de te invalidar para o destino que Ele tem para você. Porque o teu destino é dEle. O teu destino é dEle. Espírito Santo, eis-nos aqui. Espírito Santo, eis-nos aqui. Mais Espírito Santo. Essa mensagem que você acabou de escutar faz parte da nossa Dunamis Conference, a nossa conferência anual, onde pessoas vêm do mundo inteiro para estar nesse ambiente da presença de Deus e serem treinadas a viverem o sobrenatural de uma maneira natural. Esse ajuntamento multicultural é justamente o que eu quero hoje te convidar a fazer parte. Vai acontecer nesse ano, Dunamis Conference 2022, dias 26 e 27 de agosto, aqui em São Paulo, capital, Brasil. Clica aqui no link que está na descrição desse vídeo e eu te vejo lá.